Quero partilhar com vocês todos os segredos do ministério. Posso ouvir o vosso amém aqui? Isso. 2 Corinthians chapter 4 Segunda de Coríntios, capítulo 4, and verse number 1. no versículo 1. Therefore, seeing we have this ministry, Vendo que temos esse ministério, as we have received mercy, assim como recebemos a misericórdia, we faint not, nós não nos falecemos, but have renounced the hidden things of dishonesty, mas nós renunciamos às coisas escondidas de desonestidade, not walking in craftiness, não andando nas mentiras nor handling the word of God deceitfully, e não usando a palavra de Deus de forma mentirosa, but by manifestation of the truth, mas pela manifestação da verdade, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. nós nos comendamos na consciência de todo homem diante de Deus. Amen. Amém. The secret of ministry. O segredo de ministério, The first secret o is primeiro segredo é the secret that there is something like ministry. o segredo que existe algo que nós chamamos de ministério, Which you receive que cada de nós From recebe God. na parte de Deus, after you are saved. depois de nós sermos salvos. Paul said, we have this ministry. We have received a ministry. Paulo diz, nós temos esse ministério, nós recebemos este ministério. After salvation, Depois da nossa salvação, the next possibility for you is to be in ministry. a próxima possibilidade que Deus nos dá é de nós entrarmos no ministério. One of the great things that God does for a human being is to save you. Uma das maiores coisas que Deus pode fazer na vida de ser humano é te salvar em primeiro lugar. As I've been driving around in Sao Tome, Assim que eu venho conduzindo pouco I em see São many Tomé, people who don't know God. eu vejo muita gente que ainda não conhece God is Jesus. not in their minds. Em outras palavras, vejo pessoas que Deus ainda não está na mente deles. They are not thinking about God Eles não estão a pensar sobre Deus at all. de jeito nenhum. And so the whole world Então, assim também em todo o mundo, lies in wickedness. vemos que o mundo todo está em maldades profundas. People don't know God at all. Isso é para dizer que as pessoas não conhecem Deus. God made them, Deus os fez, but they don't know Him. mas eles não conhecem o Deus que lhes fez. God created Sao Tome Deus é quem criou Santo Tomé and blessed this island, e abençoou esta ilha. but many people here don't know Him. Mas muita gente não conhece o Deus que criou Santo Tomé. I was in a school some years ago. Muitos anos atrás eu estava numa escola I had a headmaster, e eu tinha diretor de escola. but I did not know my headmaster. Mas naquela escola eu não conhecia quem era o diretor da escola, mas eu estava na escola. Because I never saw him. Porque era diretor de escola que eu também como aluno nunca lhe vi. When I married my wife, Quando eu casei com a minha esposa, she told me ela me disse, that in her school, ela disse que na escola dela, her headmistress speaks to them every day. que a diretora da escola da mulher do evangelista falava todos os dias com os alunos. But I did not know my headmaster. Mas eu cresci numa escola que nunca conheci quem era o diretor. So you can be in a school Então isso quer dizer que você pode frequentar uma escola without knowing the headmaster, sem conhecer o próprio diretor da própria escola onde você está. the leader of the school. O líder da escola você não lhe conhece. You can also be in a school Você também pode estar numa escola and know the leader of the school. e também conhecer o líder da escola. So you can be in a world Também você pode estar num mundo that was created by God, que foi criado por Deus,
but you don't know him. Mas você não conhece o Deus que criou o mundo onde você está. You can also be in a world Também você pode estar no that was mundo created by God, que foi criado por Deus. and you know God. E você também conhecer Deus no mundo que Deus criou. Are you happy to know God? Será que alguém está feliz por conhecer Deus? Posso ouvir o Are you amém happy aqui? to know God? It is a great blessing Então é uma grande bênção, amados, to know God. nós conhecermos a Deus. Amen. Amém. You don't look excited to know God. Parece que alguém não está feliz porque você conhece Deus. Não. Não estou a ouvir o barulho vosso aqui, a vossa alegria. É bom conhecer Deus. Uau. It's a great thing to know the Lord. É uma coisa maravilhosa conhecer Deus. Amen. Amém. It's a great thing to be saved. É uma coisa maravilhosa ser salvo. You know, Sabem? how you spend the first, my father told me, how you spend the first 25 years of your life will determine how you spend the next 45 years of your life. O meu pai me disse, como você vive os teus primeiros 25 anos na terra, determina como você vai viver os próximos 45 anos da tua vida. Yeah. Sim. But by the time I was 25, Quando eu cheguei a atingir a idade de 25, I was a doctor. eu já era médico. And that determines how I spend the next 45 years. E isso está a determinar como eu estou a viver os próximos 45 anos da minha vida. Now, the way you spend the first 70 years of your life A forma como você vive os primeiros 70 anos da sua vida will determine how you spend the next millions of years of your life. vai determinar como você vai viver os próximos milhões de anos. Isso é se você chegar lá da tua vida. If you serve God Se você servir and you Deus know God e você conhece Deus in the first 70 years nos primeiros 70 anos of your existence, da tua existência, then you will spend the next millions and billions of years então vais viver os próximos milhões ou bilhões de anos in eternity with God. na eternidade com Deus. Hallelujah. Are you excited about Alguém that? está feliz com isso? So it is a great thing to know the Lord. Então é boa coisa você conhecer a Deus. It's a great thing. You know, when we meet people that we don't know, Quando nós encontramos-nos com pessoas que nós não conhecemos, we say to them, it's a pleasure to know you. nós dizemos sempre, é prazer te conhecer. Ou não? It's an honor to meet with É you. uma honra te conhecer. Sim ou não? It's a pleasure to meet you. É prazer te conhecer. And this is what we must be saying to God. É isso que nós também deveríamos estar a dizer a It's a Deus. pleasure to know you. Oh Deus, é prazer te conhecer, Senhor. It's an honor to know you. É uma honra te conhecer, Senhor. Hallelujah. Yeah. Isso é que nós também deveríamos dizer a Deus todos os dias. Amen. Amém. Now, there is yet another surprise. Tem mais uma surpresa. After knowing God, Depois de conhecermos a Deus, God can call you Deus pode nos chamar to serve Him in the ministry. para nós lhe servir no ministério. This is the second greatest thing that can happen to a human being. Agora, esta é a segunda maior coisa que pode acontecer na vida de ser humano. That a human being who has been saved can be called to be in ministry. Ser humano que foi salvo pode ser chamado por Deus para servir Deus no ministério. This is the greatest honor, Isso é uma das maiores honras, because to be a servant of God porque ser servo de Deus, amados, is a very, very great thing. é uma grande coisa. You know, when somebody becomes a president, Quando alguém se torna presidente, all the people who are the friends of the president are happy. todo mundo que é amigo da pessoa que ficou presidente ficam contentes. Meu amigo agora é presidente. Because many of them will be called to come and serve. Porque muitos deles, se o teu amigo é o presidente, certamente que o teu amigo presidente vai dizer assim, fulano, vem, fica diretor aqui. Yes. Is it not true? Não é verdade, irmãos? Oh, reage então, não é verdade? And people
want to be the friends of the president E pessoas querem ser amigo dos presidentes so that the president will remember them para que o amigo dele, presidente, se lembre dele. and say, come, E lhe dizer, olha, fulano, And work vem, for me. vem também, vem trabalhar comigo. be the director of this, Se torna o diretor daqui. be the minister of this, Seja o ministro disto. be the director of this. Seja o diretor And daquilo. in every country, E em todo o país, people are looking for the president to give them a job. as pessoas procuram um presidente para lhes dar um emprego. Is it not amazing? Não é maravilhoso, amados? Now, is God not greater than your president? Agora, Deus não é maior do que os presidentes? Oh, não ouviu amém aqui dentro? So it is a very great thing for God to call and say, you be my minister of Sao Tome. You be my servant of this. You be my secretary. Agora, já imaginaste o Senhor dos Senhores, que está acima dos presidentes, também te chamar, fulano, quero que você seja pastor, ministro em Santo Tomé, aqui ministro em Príncipe, ministro em Trindade, e Deus te põe lá como ministro de Deus. Que bênção. This is too much. E isso é demasiado grande, amados. Yes. Sim. It's too much. Sim, é demasiado grande. It's too much honor. É muita honra que Deus nos dá. Amen. Amém. And your first response E a tua primeira reação must be one of shock. tem que ser uma de choque. You must be shocked Você tem que ficar chocado that God wants you to work for Him. que Deus Todo-Poderoso quer que você, tipo eu, para nós ser servo dele, lhe servir. Wow. Uau! You want to change my microphone? All right. Now, in 2 Timothy chapter 1 and verse 9, No 2 de Timóteos, capítulo 9, versículo 1, it says, a Bíblia diz: God has saved us Deus nos salvou and called us e nos chamou with a holy calling, com o seu chamado santo, not according to our works, não de acordo com as nossas obras, but according to his own purpose and mas de grace, acordo com seu próprio propósito e graça, which was given us in Christ Jesus before the que world nos began. foi dado em Cristo Jesus antes da fundação da terra. This is a secret. Este é o segredo. This secret Este segredo is the secret that God is calling you. é um segredo que Deus está a te chamar. Silêncio. 1:9, sim. 1:9. 1:9. Obrigado. I think 2 Timothy yeah. chapter 1. chapter 1. Verse I 9. say 9:1. Okay. Okay. 1:9. Está correto. It says, God has called us Deus nos chamou with a holy calling. com chamado santo. So I believe that anybody who is attending this conference Eu acredito que todos nós que estamos a participar nesta and conferência watching online, e aqueles que nos acompanham também God online, is calling you. eu estou a vos dizer que Deus está a vos chamar. Now, Paul said, Então Paulo disse, God called us. Deus nos chamou. God called us Deus nos chamou after saving us. depois de nos salvar. This is the shock. Isso é choque. Why will God call you? Por que Deus tem que chamar você e eu? Somebody as sinful Alguém pecador as you and I. como você e eu. But that is what God has decided to do. Mas é exatamente isso que Deus decidiu fazer. Amen. Amém. God wants to use you. Deus quer te usar. And God wants, this is a great secret. E isso é grande segredo. I never knew that there was anything like ministry. Eu não sabia que existia qualquer coisa como esse negócio de ministério. I Ministério o was quê? just happy to be saved. Eu era uma pessoa que estava feliz por ser uma pessoa salva na igreja. Then one day I heard the word of the call. Dia Many are called. ouvi a palavra do chamado. Muitos são chamados. The ministry is a great blessing. O ministério é uma grande bênção. Many are called. Muitos são chamados. Matthew chapter 22, Mateus 22,
verse 14, no versículo 14. many are called. Muitos são chamados. Many people are called by God. Tem muita gente que são chamados por You Deus. are called. Você foi chamado. God is calling you. Deus também está te chamando. God wants to use you. Deus quer te usar. I have a book. Eu tenho um livro. Show the people. Many are called. Este livro que tem como título Muitos são chamados. Amen. Amém. Now, Agora, this is a shock. isto é um choque. And this is the secret E este é um segredo of the ministry. do ministério. The secret that there is something like a calling. Existe alguma coisa que nós chamamos de chamado. Which you must be conscious of. Que você tem de ter consciência deste chamado. That God wants you to work for Him. Que Deus quer que você e eu possamos trabalhar para Ele. And God wants you to serve Him. E Deus quer que você sirva a Ele. God wants you to speak for Him. Deus quer que você fala a favor dele. God wants you to do things for Him. Deus quer que você faça coisas a favor dele. To be in the ministry is to serve the interests of God. Estar no ministério é para nós servir os interesses de Deus na And terra. not to serve your own interests anymore. E não mais seguir os teus próprios interesses pessoais. Is to live to serve the interests of God, the concerns of God. É para viver e nós estarmos preocupados naquilo que é os interesses de Deus na terra. And not your own interests. E não os teus próprios interesses. To be in a ministry Estares no ministério is to accept é nós aceitarmos the responsibility a responsabilidade that God is giving to you. que Deus está a contar consigo. That you are in charge. Que você é a pessoa You responsável. have something to do. Que você tem algo para fazer aqui na terra. And something to finish. E uma coisa para poder terminar aqui na terra. Amen. Amém. To be in a ministry Estar no ministério is to accept that God is not going to use an angel é aceitar que Deus não vai usar um anjo or any other person. ou qualquer uma outra pessoa. He's not going to use an angel. Deus não vai usar um He's anjo not going to use another e não person vai usar uma outra pessoa to do what He wants you to do. para fazer aquilo que Ele quer que você que faz. That's the ministry. Isto é ministério. I don't speak Portuguese. Eu não falo português, I've never been to Sao Tome. nunca estive em São Tomé. I don't know if I will ever come here again Eu nem sei se um dia vou voltar aqui ou não. in my lifetime. Dentro do período de vida que eu tenho. What has to be done in this country Mas o que tem que ser feito aqui em São has to be Tomé done by the pastors. vai ter que ser feito pelos pastores que estão em São Tomé. Não ouviu amém aqui? You cannot transfer your calling Então você não pode transferir o teu and your chamado ministry e o teu ministério to another person para uma outra pessoa or to an angel. ou para um anjo. Turn with me to Acts chapter 10. Vamos no Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. There was a certain man E havia um certo homem in Caesarea em Cesareia called Cornelius, chamado Cornélio, a centurion of centurião the band da banda called the Italian band. chamado a banda italiana. Are you with me? Alguém está comigo? A devout man Homem devoto, and one that feared God alguém que temia a Deus with all his house, com toda a sua casa, which gave much alms to the people que deu and prayed to God always. muitas esmolas ao povo e orava a Deus sempre. Cornelius Cornélios, is an example ele é exemplo of a man de homem who
wanted to find God. que queria encontrar Deus. This is a desire in many people. Este é o desejo na vida de muita Many gente. people love God, Muita gente ama Deus, want God, quer Deus, are looking for God, estão à procura de Deus and will do anything e vão fazer qualquer coisa they can do que eles podem fazer to serve God. para servir a If Deus, only they know how. se apenas And they soubessem are como. waiting for somebody E eles estão à espera de alguém to tell them what to do. para lhes ensinar como fazer para Those servir of a us Deus. who are pastors here Aqueles de nós que são pastores aqui, must know you've got a great responsibility. temos que saber que temos uma grande responsabilidade. Now something is about to happen. Algo está para Are acontecer. you ready for what is about to happen? Alguém está pronto para aquilo que vai acontecer? Are you ready for what is about to happen? Então, escuta o que é que vai acontecer. Now, an unbeliever is about to have a vision. Descrente está quase a receber uma visão. In the Bible, Na Bíblia, many unbelievers have dreams and visions which are accurate. muitas pessoas descrentes conseguiram ter visões que eram visões certeiras. Like Nebuchadnezzar, Como, por exemplo, o rei Nabucodonosor, like Pharaoh, Faraó. Eram todos ímpios. and like this man. E como este homem também que acabamos de ler no livro de Atos. So if an unbeliever Então, se um descrente has a dream, consegue ter um sonho, sometimes you must not dismiss it. às vezes não é bom desrespeitar isto. As quickly as that. É rápido por causa do teu posicionamento. I remember one time an unbeliever came and told me a dream that he had. Um dia, um descrente veio ter comigo e me falou sobre o sonho que ele teve. And I noticed it. Yes. E eu tomei nota do sonho dele. So right now, Cornelius, Então, esse who homem does not Cornélio, know God, que não conhecia Deus, but is looking for God, mas estava à procura de Deus, is about to have a vision. ele está quase a ter uma visão. Now he had a vision which all of us would like to have. E ele teve uma daquelas visões que todos nós gostaríamos de ter. The Bible says he saw in the vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming into him and saying unto him. E ele teve uma visão na hora nona e viu um anjo que veio ter com ele e o anjo disse: Hey, Ei, now the angel said to him, o anjo disse-lhe: are you there? Alguém está comigo? He looked at him and he was afraid. E ele And olhou the para ele e angel tinha spoke medo. to him words. He said, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. O anjo disse que as tuas orações, Cornélio, e a tua ajuda às pessoas subiram a Deus como um memorial. Not only your prayers, but your alms. Não apenas as tuas orações, mas também o teu dar. So God had evidently been hearing this man's prayers. Quer dizer que, evidentemente, aqui mostra que Deus ouvia as orações de And Cornélio. God had been noticing. E Deus estava a tomar notas. Now suddenly he was seeing a real angel. E de repente esse homem estava a ver um anjo de verdade. And the angel was giving him an address E o anjo lhe deu um endereço and a town. numa cidade. This is something we are all hoping for. Isso é uma das coisas que todo mundo está à espera. God will give somebody's address Que Deus dê o endereço a alguém. and name. He gave him a name. The name of the man is Simon. Nome com endereço, o nome da pessoa que você tem que se encontrar com ele. Those of you who despise prophets, Aqueles que desonram ou não consideram profetas. it is through a prophetic revelation É that através. salvation is about to come to a lot of people. É através de uma revelação profética que salvação está para chegar a muita gente. Bate palma para o Senhor. He said, look, there is a town. E o anjo disse: Olha, tem uma cidade. The town's name is Joppa. O nome da cidade chama-se Jopa. And there is a man.
E nesta cidade tem um homem. who stays in that town. Tem um homem que mora nesta cidade. His name is Simon. O nome dele é Simão. And his surname is Peter. E o nome dele chama-se Pedro. And he's staying with somebody E esse Pedro está a morar com alguém who has the same name as him. que também é xará do próprio Simão. Yeah. Para dar detalhes. The profession of that man, Que a profissão deste homem, the man is a tanner. ele é um... Tanner. É um homem que trabalha o cabedal. É sapateiro. So I'm sending Yeah. you to somebody whose name is Simon, who stays with somebody called Simon. E And it's in a town called Joppa. o anjo disse a Cornélio: estou a te enviar num homem chamado Simão, que mora na casa de um xará dele, também chamado Simão, e os dois moram numa cidade chamada Joppa. Uau! I desire this gift. Eu gostaria de ter esse tipo de profecia assim. Desire this Oh, gift. posso ouvir o amém aqui? Um anjo a me falar isso. I desire this gift. Eu gostaria de ter esse dom. Yes. Sim. So, Então, when the angel spake unto Cornelius, quando o anjo falou com Cornélio, which spake to Cornelius, was departed, he called 2 of his household servants and a devout soldier that waited on him continually. e ele pegou em 2 dos seus servos e um dos seus soldados e partiram. Some people, when God shows you great things, you will not obey. Tem pessoas que quando Deus te revela coisas profundas, simplesmente não obedecemos. Cornelius was obedient. That is why God chose him. Cornélios era obediente, por isso é que Deus lhe escolheu. Some of you would have woken up and said, "Oh, I just had a dream." Alguns iam acordar e iam dizer: hoje tive só um sonho só. I want to say something. Deixa eu dizer algo. I believe that 90% of people are disobedient to heavenly visions. Eu acredito que 90% das pessoas na igreja ou no cristianismo são desobedientes a visões celestiais. That is why when God was calling Abraham, he said, "I know Abraham." É por isso que quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu conheço Abraão. He will make his whole household obey. Ele fará com que toda a sua casa me obedeça. É Deus que estava a dizer: eu lhe conheço. Some of you, God knows you. Alguns de nós, Deus também nos When conhece. he calls you, Mas quando nos chama, you will not do it. Deus também sabe que você não vai You obedecer. will not do it. Você não vai obedecer. No. You will get angry and stop. Você vai ficar zangado, vai sair da igreja. You will fulfill it. Você nem vai cumprir. But this man, Mas este homem chamado the Cornélio, very next day, no dia seguinte called logo, 2 people. pegou 2 pessoas. Told them the name of the pastor he's sending him to, E- the name of the man he's sending him to, the address of the man and the town. That he should go by faith and his profession. He should go there and search for such a person. E esse o Cornélio, no dia seguinte, pegou em 2 dos seus servos, lhe deu o nome do pastor, o endereço do pastor, a cidade do pastor, disse: olha, vão nessa cidade, procuram esse pastor, lhe encontram e lhe trazem. Uau! Bate palmas para o Senhor. Uau! So Então, he sent a soldier and 2 men. ele mandou um soldado e 2 In the homens morning. de manhã Now, cedo. Peter also was in his house. He doesn't know anything. Agora, Pedro também estava na casa dele, não sabia de nada que aconteceu na cidade and onde Peter Cornélio went estava. to the housetop to pray. Então Pedro subiu no terraço da casa para ir orar. And he became very hungry. E ele ficou com muita fome na oração. And he would have eaten. E ele queria comer. But the people who are making the food, they were not ready with the food. Mas as pessoas que deveriam cozinhar ainda não tinham feito a comida. Mas Pedro já tinha fome na oração. Diga: ei! A lot of marital problems happen because the food is not ready. Tem muita gente que está com problema do casamento por causa da comida tardia que vem na mesa.
Yes, sir. But the Bible says all things work together for good. Mas a Bíblia diz que todas as coisas funcionam para o bem daqueles que creem no Senhor. So whilst he was waiting for the food, he fell into a trance. Então, enquanto Pedro estava à espera da comida ficar pronta na cozinha, aí onde ele estava na oração, ele entrou num sono. Some people say that a trance is a demonic thing. Tem pessoas que pensam que aquele sono assim meio leve, acordado, que é algo de demônio. That a trance, how can a Christian be in a trance? Como é que um cristão pode entrar assim num sonho meio adormecido e acordado ao mesmo tempo? The man fell into a trance. Este homem, Pedro, ele caiu nesse semissono. Pray that God will bless you to fall into a trance. Que Deus também te abençoa para você entrar nesse tipo de sono para ver coisas. And he saw heaven open. E Pedro viu os céus a se abrirem. Your ministry depends on an open heaven. Quero te dizer assim, o teu ministério depende de um céu aberto sobre a sua cabeça. Diga amém. When the heavens open, Se os teus céus não estiverem abertos, fica duro. Você precisa que Deus abra os céus sobre a tua vida e o teu ministério. visions. Aí você vai começar a ter And visões. you see God. Vais começar a ver Deus. And you see many things. Vais começar a ver muitas coisas. Receive an open heaven. Receba um céu aberto sobre o teu ministério. Eu disse Heaven has doors. que os céus têm portas Heaven has windows. e céus também têm janelas. Yes. Preaching. Yeah, bro. And he saw heaven open. E a And a Bíblia certain vessel descending unto him that had been like a great sheet with four corners. And there were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts and creeping things, fowls. He saw lizards, snakes. He saw donkeys, horses, cows, every animal, pigs. And a voice came to him, said, "Rise, Peter, kill and eat." And Peter said, "Never. I've never eaten anything that is common. I don't eat pork." Nunca. Peter said, "I don't eat pork. I will never eat pork." Então Pedro teve uma visão. Na visão apareceu um lençol branco grande, e na qual apareceram vários animais de quatro patas e outros animais. Vários deles tinha aves e também tinha animais como porcos, galinhas, avestruz e outras coisas. E a voz lhe disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas como Pedro viu porco no meio daquilo, ele disse: não, eu porco nunca vou comer. Então ele decidiu não comer, e esta foi a visão que Pedro teve. Ei, He saw rabbits. ele viu coelho. He said, "I don't eat rabbits. Ele disse: coelho eu não como. I don't eat pork." Ei, porco, disse nada, porco nunca. Nunca. And the voice said to him the second time, E a voz falou com ele a segunda "What vez. God has cleansed, call Aquilo not thou common." que Deus limpou, será que você vai chamar isso de incomum? This was done thrice, E isso foi feito 3 and vezes. the vessel was received up again into heaven. E a pessoa foi recebida novamente, o tecido foi recebido novamente para o céu. Now, while Peter doubted in himself, Enquanto Pedro duvidava daquela what is visão, this vision? que visão é esta? The men who were sent from Cornelius Os homens que foram enviados por had Cornélio made inquiry in town. fizeram perguntas na cidade. Where is Simon's house? Aonde que é a casa de Simão? They were following the revelation. Esses homens que vieram de Cornélio estavam a seguir a revelação que o anjo deu a Cornélio In town na cidade, for Simon's house. para a procura da casa do This is Simão. one of the reasons why people reject revelations. Isso é uma das razões por que pessoas rejeitam revelações. Because of the human part. Por causa do lado humano das revelações. Even though God had showed them the name Simon, Apesar que Deus lhes mostrou o nome de Simão na visão, the Bible says they were going around asking. a Bíblia diz que eles estavam a ir pela cidade In verse perguntando. 16, and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, was lodged there. E para perguntar saber que Simão,
que o nome dele de família era Pedro, se ele morava naquela casa de Simão? Do you know Simon? Conhece Is Simão? there someone called Simon? Será por aqui in tem the alguém area? que mora aqui que me chama Simão? We had a revelation. Tivemos uma revelação. So you see, prophets, they know something, É but they don't know everything. Os profetas sabem alguma coisa, mas não sabem tudo. Sometimes when a prophet has a revelation, he Então- must now be asking questions. Então, às vezes, quando um profeta tem uma revelação, depois ele tem que estar a fazer perguntas. That's why sometimes a prophet may have a name, red, Então, um profeta pode ter um nome, vermelho. and he asks, who is red? E ele pergunta, quem é o vermelho? Yes, who is he? Ele está a perguntar, o Well, I vermelho é don't know quem? who he is, or where Porque is ele não sabe se é a pessoa que está a falar com ele ou se é o irmão dele. E ele pergunta, quem é o vermelho? Posso ouvir o amém He had aqui? a Simon. Então, Where is Simon? e ele recebeu a revelação de Simão. Simon? Mas agora está a perguntar, quem é o Simão? The Onde é que ele prophetic mora? Prophets and prophetic gift is a wonderful thing. O dom profético e a profecia são dons maravilhosos. And while Peter thought on the vision, Enquanto Pedro estava a refletir sobre a visão que teve, the Spirit said to him, o Espírito lhe disse, behold, eis que 3 men 3 seek thee." homens te procuram. Wow. Uau! Get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. E disse, olha, desça, vai ter com ele, não duvida nada, só lhes acompanha, porque fui eu que lhes mandei até você. Wow. Uau! And Peter went down to the man E o which was Pedro sent, foi ter com o and he homem que said, foi enviado. behold, I am he. E disse que eu sou a quem vocês What procuram. is the cause for which you are coming? What is your problem? Qual é o chamado que vocês têm? Qual é o And they problema que said, vocês têm? Cornelius the centurion, Ele disse, Cornélio, o a centurião, just man that feareth God, of good homem report, justo que teme a Deus, was warned by God foi chamado por Deus by an angel por to anjo send for thee to his house para vir te chamar para você ir à casa to dele, hear words of thee. para ouvir palavras da sua boca, To do what? para To hear Para- words of thee. para fazer o quê? Para ouvir palavras da boca de Pedro. Then called he them in and lodged them. Então os chamou e os hospedou. And on the morrow, Peter went away with them. E no and dia certain brother seguinte- from Joppa accompanied him to Caesarea. E no dia seguinte, Pedro saiu com eles, saindo de Jopa, e os acompanhou And até Peter Cesareia. entered into Caesarea. E Pedro entrou em Cesareia. And Cornelius waited for them. E Cornélio esperava-os. People are waiting for you. Tem pessoas nesse mundo que estão à tua And he espera. called them together, his kinsmen and near friends. Others, come around. E Cornélio chamou os seus familiares, amigos e vizinhos, disse, Peter vindem, is coming. Pedro está a vir. And as Peter was coming, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. E quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou diante dos seus pés e o adorou. And Peter said, E Pedro disse, stand up. fica de pé, I myself Eu- am also a man. eu também sou um homem como você. The other day I was hungry De outra vez eu estava com fome and I fell asleep. e eu adormeci. And I had a dream. E eu naquele sonho, The dream was about food. e aquele sonho era de comida. When I woke up, Quando eu acordei, I didn't know whether my dream was from God or from my flesh. eu não sabia se aquele sonho era da minha carne ou era de Deus. I am just a man, Eu sou apenas um homem, just like you. assim como você. Hallelujah. Amém. I want to today, listen, Escutem, I want to tell you in Sao Tome, quero vos dizer aqui em Santo anybody Tomé, watching online, e para aqueles que nos acompanham that também listen, your no live, calling is very important. o teu chamado é muito importante. Because Porque Cornelius, Cornélios, he had a vision and there was an angel ele teve uma visão e aqui estava um anjo diante speaking dele, to him. a falar com ele. But God has not chosen an angel to preach the gospel. Mas Deus não escolheu o anjo para pregar a Cornélios. So the angel could not speak the gospel. Então, o anjo não conseguia pregar o evangelho. The angel could not say a word. He could only direct him to one of the people that God has called. Uau! O anjo não conseguiu pregar o evangelho a Cornélio, só conseguiu dizer ao Cornélio aonde, com quem ele deveria falar para lhe pregarem o evangelho. Diga amém. Go and find this man.
Quem veio ajudar esse homem? Angels are not allowed to preach the gospel. Anjos não são autorizados a pregar o evangelho. Angels don't have the privilege Os anjos não têm o privilégio that we have que nós temos to preach the word. de sermos mensageiros para pregar o evangelho. Angels cannot say the things we can say. Os anjos não conseguem falar as coisas que nós podemos God falar. has given it to men like this. Deus deu aos homens como este. And the angel could only say, go to this man. E o anjo só consegue dizer, olha, vai ter com This fulano. man is my servant. Este homem que você vão ter é meu servo. We are going to hear words from him. Vocês vão ouvir palavras da boca dele. Maybe you are watching. Talvez você está me You acompanhando. have no idea. E você não tem The ideia responsibility that is on da you. responsabilidade de Deus que está sobre você. You are called by God. Que você foi chamado You por have Deus. received a Há ministry. pessoas que estão à tua You have espera to speak the words of God. para você falar a palavra de Deus. You have to travel. Você tem que You viajar. have to go. Você tem que You ir. have to be faithful. Você tem que ser You fiel. have to continue. Você tem que continuar. Speak the word. Falar a You palavra. must be faithful to the call. Você tem que ser fiel ao chamado. Nobody is going to do it for you. Ninguém vai fazer o trabalho que é teu no No ministério. angel is going to do it Nenhum for you. anjo vai vir fazer o teu trabalho. Angels cannot Anjos preach the gospel. não podem pregar o evangelho como você. Oh, pensei que estou a ouvir um amém aqui. Ah. What a word. Acts chapter 10, verse 22. No livro de Atos 10, versículo It 22. said he was warned from God E ele foi avisado by por an Deus, holy angel por anjo santo, to send for thee into his house para chamar-te para você vir to à minha hear casa words of thee. e para ouvir palavras vindas de você. Dear friends, Amados e amadas, number one, número 1, an angel anjo, can only help you to know who to listen to. anjo só pode te ajudar para você saber a quem você vai ouvir. In the Bible, Na Bíblia, angels are always helping men anjos estão sempre a ajudar to homens find other men para encontrar outros who homens are going to speak words to que them. vão falar palavras na vida In the deles. book of Revelation chapter 10, No livro de Apocalipse, capítulo 10, you see a tall angel, você vê anjo alto. and the angel was sent to give, not to speak, but to give John a book. O anjo foi enviado não para falar, mas para dar a João livro. Give a book. Deu livro. Have this book. Toma este livro. This angel Este anjo was directing Cornelius estava a direcionar to Cornélios Peter. para ir ter com Pedro. He will speak to you. Pedro irá falar consigo. And then he said he will send thee into his house. E diz e te enviará à There sua are casa. homes, there are houses. Tem casas aí à nossa espera. Tem Houses. famílias, casas à nossa Houses. espera. You are called to certain Lares. homes. Deus nos chamou para certas change famílias, certain certas families. casas, para mudar Certain famílias, friends. certos amigos, mudar, Hallelujah. pregar-lhes, aleluia. In verse 24, No versículo and the 24, morrow after they entered into Caesarea, no dia seguinte entraram em Cesareia and Cornelius waited for them e Cornélio os esperava and called together his kinsmen and his near friends. e chamou os seus familiares e os seus amigos. Ministry is to go into your house. Ministério é você ir na sua Your casa, relatives os teus and your familiares friends. e os teus amigos. Many families Muitas famílias are open, estão abertas waiting à espera for responsible Peters para receber Pedros responsáveis para vir lhes where pregar, they are called to go. para ir aonde eles to foram speak chamados the para ir words. e para pregarem a palavra. Now, some of you, Alguns de vocês, you are waiting for God to move in a particular way. vocês estão a já decorar uma maneira particular But in the como ministry, Deus tem que falar com você. You must be spontaneous. No ministério você tem que aprender a ser Peter was espontâneo. resting in the house, Pedro estava a descansar em casa. eating meat. Estava à espera da And comida. sleeping, he was eating and sleeping. Ele estava a comer e a dormir. And suddenly, E de repente, naquele comer e Opportunity dormir, came for ministry. uma oportunidade lhe apareceu. this is not a time to be wondering whether is it right or Ah, is it wrong. não é tempo ainda, tipo, para falarem contigo, tem que fazer uma reunião, te chamarem no presidente. Flow with the spontaneous opportunities Você tem que saber fluir com momentos espontâneos, that God gives to you. assim como Deus vem ter contigo. Yes.
We invited some of you to Bible school. Nós convidamos alguns de vocês, de repente, assim, para ir virem se formar nos institutos do Bíblia. Alguns de vocês estavam a descansar aqui. E eu vim aqui ter com vocês enquanto vocês estão já aqui. E eu vim aqui. É uma oportunidade que Deus está a nos dar. Talvez você já nos viu na internet sem querer. É isso, é assim. É assim que Deus trabalha. Deus não vai funcionar de acordo com a tua tabela de tarefas. Bem, Deus tem que conversar comigo no domingo. Se não for domingo, então quando eu estiver no monte, na oração, aí Deus vai descer para me revelar algo. Eu quero te dizer que Deus se move da sua própria maneira. E Pedro teve que se enquadrar e fluir. Eu estava na escola de medicina. E eu estava a estudar ginecologia. Estudar pediatria. Eu estava a estudar medicina interna. E eu estava a fazer pós-mortuária. Operar os cadáveres. Eu próprio. Eu estava a operar cadáveres na casa mortuária. Sim. Quando Deus me falou comigo e me disse: a partir de hoje, você pode ensinar. A forma como Deus falou comigo foi de uma maneira assim que eu não esperava. No meio da minha vida normal. Em 1988, eu era um estudante na escola de medicina. Faltava 8 meses para eu finalmente terminar e ser um médico certificado. E eu fui para uma cidade para fazer um trabalho de médico naquela cidade. Numa noite naquela cidade, eu não esperava o que me aconteceu do mesmo jeito como Pedro. Eu estava no meu quarto, quase a dormir, e eu me ajoelhei para orar de joelhos. Enquanto eu orava de joelhos, tinha um gravador, um gravador que tinha uma cassete a tocar no canto. E assim que eu ouvi a pregação, eu estava de joelhos. Enquanto eu orava, eu adormeci na oração. Assim como Pedro também adormeceu. E ele entrou em um transe. Mas eu não caí num transe. Mas eu acordei. Quando eu acordei, continuei a orar. E a cassete, o CD tocava. E de repente, algo saiu daquela pregação e me entrou. E naquele quarto escuro, porque era 3 da manhã, ouvi uma voz que me disse, e a voz disse, que a partir de hoje, você também pode ensinar o povo. A partir de hoje, você pode ensinar. Em 1988, em julho de 1988, naquele dia, Deus me tocou e me chamou para eu ensinar. Eu já ensinava, mas isso era o chamado. É um chamado. Isso era a unção para eu ensinar. É assim que hoje eu vim parar aqui em São Tomé. E eu estou aqui para ensinar também. Ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Amém. Uau. Então, amados, o chamado de Deus é um grande segredo. Tem muita gente que está na igreja, mas não sabe o seu chamado. Mas você é chamado. E você tem que saber seguir o teu chamado. Sim. Alguns de nós, Deus não quer falar muita coisa conosco, porque Deus sabe que nós não vamos aceitar, não vamos obedecer.
speak to you at the time you are not expecting. E às vezes Deus vai falar contigo num momento que você próprio não está à espera, que esse é um tipo de momento que Deus vai falar contigo. One day I was on a holiday with my wife. Um dia estava de férias com a minha esposa. In the middle of the holiday, E no meio das minhas férias, I went to sleep fui dormir and I had a dream. e eu tive um sonho. And in the dream, E naquele sonho, God spoke to me. Deus falou comigo. He has never spoken to me like that before. E Deus nunca terá He falado said to comigo me, daquela forma. write a book Me disse, escreve um livro about tithing. sobre dízimo. Yeah. Sim. And he spoke this word to me E falou essas palavras comigo whilst I was relaxing on a holiday with my wife. enquanto eu estava a descansar nas minhas férias com a minha esposa. When Peter was relaxing and waiting for them to serve him with food. Enquanto Pedro estava a relaxar à espera de um calulu. Yabalabalaba. Hey, Listen, Escutem. God is moving all the time. quero te dizer que Deus está sempre You a se must mover. respond. Do you know that God even responds to your desires? Nós é que temos que responder. Você sabe que Deus responde até aos nossos desejos? Even things you don't pray about, Coisas que você não ora, but you deseja, just desire, mas é apenas um desejo. He will answer. Ele responde. Yes, Sim, God answers desires. Deus responde desejos. God responds to desires. Deus responde This desejos. book. Este livro aqui, I was shocked eu fiquei chocado when the Lord spoke to me quando o Senhor falou comigo about this book. para escrever esse livro. He said, this is very important. I don't know why. Eu não sabia And I porquê. remember exactly where he spoke to me. E eu me lembro de exatamente a área que ele falou I was comigo. on a holiday. E eu estava de férias. Oh yes, Sim, beautiful, lindo. lindo. Posso ouvir o vosso amém aqui? Uau, Now, vamos aprender. Agora, Peter took him up saying, stand up. disse, levantem-se. And he talked with him. E falou com ele. And he went in. E ele foi na And casa he de found Cornélio. many. E tinha And muita then- gente. Peter said, you know, it is unlawful for a man that is a Jew to keep company E with Pe- someone of another angel. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Therefore, I came unto you without gainsaying. And I asked, what is it that you want? Yes. E Pedro entrou na casa de Cornélio e Pedro disse a Cornélio, vocês sabem que eu sou judeus e na tradição judaica não é apropriado que um judeu esteja na companhia de pessoas ímpias, mas no entanto Deus se revelou na minha pessoa e me disse que vocês viriam e que eu teria que vir com vocês. Estou aqui, o que é que vocês desejam de mim? And Peter opened his mouth in verse 34, Acts 10:34, and said, of a truth I perceive that God is no respecter of persons. E Pedro levantou-se. In every nation that feareth him, he works righteousness and accepted. E Pedro levantou-se e disse, na verdade, Deus é um Deus que não tem respeito pelas pessoas. Então, porque em qualquer nação, Deus tem sempre daqueles que são os seus a quem Ele envia. And then Peter said, E Pedro disse, the word which God sent to the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. That word I say you know, which was published all through Judea and began from Galilee after the baptism which God preached. How God anointed Jesus. He's talking about Jesus. How aqui está God falando sobre anointed Jesus. Jesus of Nazareth Como- with the Holy Ghost and power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. E como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com a unção, que saiu fazendo bem a todos aqueles que passavam pelo caminho dele. Essa é a mensagem que Pedro trouxe por dentro da casa de Cornélio. God is going to use you, Quero te dizer que Deus vai te usar. and He's depending on you to preach about Jesus Christ. Não ouviu o vosso amém aqui? Eu disse, Deus vai te usar e vai depender de você levantar-se para pregar o Evangelho de Cristo. For me, I just wanted to show you one thing. Eu só queria vos mostrar uma coisa. I wanted you to see one thing. Eu queria que vocês vissem algo. Amen. Amém. And what I want you to see, O que é que eu gostaria que vocês vissem? that
que, even though Cornelius mesmo que Cornélio was standing by an angel, ele recebeu uma revelação de um anjo, the angel could not speak a word. é que o anjo não conseguiu lhe falar nada sobre o evangelho, He pointed him to Peter. mas lhe apontou para ele ter com um homem de Deus para lhe falar o evangelho, apesar que quem estava a falar era um anjo vindo de Deus. Sao Tome depends on you. Quer dizer, vocês que estão aqui, São Tomé aí fora, estão a depender de vocês, das almas perdidas, estão a depender de nós aqui. Many are called. Muitos são chamados. Many are called. Muitos são chamados. You must obey the call. of Você tem que saber obedecer o teu chamado. God. Amen. Amém. Now, finally, Finalmente, the ministry, o ministério, the secret of ministry. o segredo do ministério, The first is that you are got a ministry, primeiro é que você tem um ministério. and it is because you have received mercy. E é porque nós recebemos misericórdia. The secret of ministry is 2 Corinthians chapter 4. O segredo do ministério é o 2 de Coríntios capítulo 4. The whole chapter O capítulo todo is a secret for your ministry. é um segredo para o ministério. Amen. Amém. It says we have received mercy. A Bíblia diz: nós recebemos misericórdia. Amen. Amém. God has showed you mercy, Deus nos mostrou misericórdia. and so you must preach Então nós devemos pregar out of mercy. de um coração You must misericordioso. minister Nós temos que ministrar out of mercy. de um coração misericordioso. One day a man was not happy with his wife Um dia um homem não estava contente com a sua esposa, because he said to her, porque disse-lhe a ele: I married you. eu te casei You had so many boyfriends before, e você, antes de eu te casar, já tiveste muitos namorados, but I kept myself for you. mas eu me guardei até te casar. And you were serving all these boys. E você, antes de casar comigo, você namorou com todos esses rapazes Everything they wanted, you did it for them. e tudo o que eles queriam você fez para eles. Now that I have married you, Agora que eu te casei, when I call you, quando eu te chamo, it takes 1 minute for you to say yes. leva 1 minuto para você responder e falar: sim, estou aqui. When we call your name, Quando chamam o teu nome, Abigail, 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 you Abigail, can hear, ela não está aqui, está me ouvir, but you don't answer. mas fica calada. After 1 minute. Depois de 1 minuto, Yes. é o quê? É o quê? É o quê? Ih, ih, que mulher é essa? Ih, 1 minuto para responder ao marido. But when that boy Mas ele disse assim: mas quando você namorava, aquele teu namorado, was calling you, quando ele te chamava, you were jumping. você pulava, até não chamava o teu nome, só subiava, você Smiling. pulava. Pulavas, Jumping like a monkey. pulavas tipo macaco. Macaque is monkey. Macaco is monkey, yes. Hey. Ih, When you were in the world, quando estavas no mundo, you were working for the secular world você trabalhava para o mundo secular, tinhas um emprego secular with normal. all your strength. E você acordava cedo, toda a tua There are some força people who no say teu they are trabalho. pastors. Tem pessoas que dizem que são pastores. They sleep most of the time. Ele dorme mais do que pastorear. They do the shopping for the house. Ele é o pastor, mas em casa ele é que vai fazer todas as compras da família. They are the ones who sweep the house Eles é que varrem o chão em casa for their wives. a favor da esposa They dele. clean Eles limpam Do o pó, everything. fazem todo o trabalho da and then casa. they sleep Depois dormem the whole day. o dia todo, They don't work não trabalham in the ministry. no No ministério, prayer. não têm oração. But when they were working in the world, Mas quando eles estavam a trabalhar no mundo, they go to work very early. eles acordavam bem cedo, ir a pé para ir no trabalho. I know people who leave home at 4 a.m. Eu conheço pessoas para ir trabalhar, têm que acordar às 4 da manhã, to get to their work at 6 a.m. para poder chegar no serviço às 6 da manhã, to
to sleep in the car from 6 a.m. to 8 a.m. Depois chegam às 6, dormem no carro das 6 até às 8. To start work at 8 a.m. Para começarem a trabalhar às 8 horas. and close at 8 p.m. E depois terminam às 20. and get home by 9:30 Depois chegam em casa às 21h30. every day. Todos os This dias. is their life. Esse é o estilo de vida deles. And then when it comes to the church, Mas depois essas pessoas quando se convertem They want estão na to igreja. E rest. depois são pastor. Agora a vida dele é toda hora quer descansar. everything is too much. Tudo é demais. Estamos a orar muito. Estamos aí muito na igreja. Estamos a ler muito a Bíblia. Tudo é muito. Diga, ei. What a shock. I know some people who work so hard Eu conheço pessoas que trabalham tanto that one day they went and bought a television, que dia foram comprar uma televisão. a new television. Uma televisão novinha em They folha. brought it to the house Trouxeram em casa. and they continued working so hard E continuaram a trabalhar tanto that 6 months later, que 6 meses depois the television was still in the box. eles trabalharam tanto que 6 meses depois não tiveram tempo nem sequer de tirar a televisão da caixa onde estava. They don't have time to unpack the box. Quer dizer, eles não tinham nem tempo para desarrumar a televisão da caixa onde ela veio quando compraram, por causa do trabalho. But when they come and work for God, Mas quando entraram no ministério agora para ser servo de Deus, they want to rest. vida dele agora queremos descansar, Sleep. descansar. Too much. dormir. Everything is too much. Tudo que lhes pedem para fazer demais. Everything is too hard. Oração é difícil. No, he says, since we have received mercy, Desde que nós recebemos a misericórdia, We diz a faint palavra, not. nós não devemos we enfraquecer. are not tired. Nós não devemos nos cansar. Hallelujah. Oh, posso ouvir um amém aqui nessa Hallelujah. sala? We are not Guerreiros de Deus. One day I went to play golf Dia fui jogar golfe with a pastor com pastor. who is like a father. Ele é como se fosse pai para mim. At that time, he was 70 years old. Naquela altura ele tinha 70 anos. 70 something years old. 70 e tal anos. In America, when we got to the golf course, you've turned off the light. Sorry. Yeah. Foi nos Estados Unidos. Quando nós chegamos lá, When we got to the golf course, quando chegamos lá no campo de golfe, he took his bag, and I also took the bag to help him. e ele pegou na sua pasta, eu também fui lá, peguei na pasta dele para lhe ajudar, porque ele já tinha 70 anos. And he said to me, no, Ele disse, não. I am a young man. Disse, eu ainda estou jovem, não me ajuda, eu I ainda estou carry jovem. my own bags. Eu próprio consigo. Posso ouvir um Aleluia. amém aqui? So he said, I am a young man. Ele disse, olha, eu ainda estou jovem. I carry my own bag. Eu sozinho consigo carregar a minha própria pasta. Some of us, Alguns de nós we are 42 years old. ainda só temos 42, mano. You are older than 90. Mas 42 com a atitude de uma pessoa que já passou 90. Diga, ei. Yes, Lord, help me. Help me. Ajuda-me, Senhor. He said, since we have received mercy, Ele disse, desde que nós recebemos misericórdia, we will never be tired. nós não nos cansaremos do evangelho. As soon as you say, I am tired, Assim que você confessar e começar a falar, estou cansado. you must be careful of those words. Tens de ter cuidado com esse tipo de confissão. This is what Elijah said. É isso que Elias disse. And that was the end of his E ministry. isso marcou o fim do ministério As soon dele. as God heard Elijah say, it is enough. Assim que Deus ouviu Elias dizer, basta. Sit. That is telling me. Sentem. As soon as God heard Elijah say, it is enough. Assim que Deus ouviu Elias a dizer, basta. God said, okay, Deus disse, é? it's Aguarda. enough. É o teu fim. Yeah. Uhum. Finish. Terminou. O trabalho terminou. Elijah said, I've done enough. Elias disse, já fiz demais, já trabalhei demais. God said, okay, Então Deus disse, ok, tá bom. I've got another person. Eu tenho outra pessoa, tenho outros. You know, we have good
football teams and bad football teams. Na verdade, na vida, nós temos equipas de futebol boas e temos equipas de futebol à toa. What is the sign of a good team? Qual é o sinal de uma boa equipa? You don't know? Ninguém sabe quais são os sinais, características de uma boa equipa. Marcam golo sempre e estão a ganhar sempre, não é? Goals, somebody says goals. Alguém disse uma das características de uma boa equipa, marcam sempre golos, mas o quê? Bons jogadores, ok? Mas ganham jogos, ok? Tenha bom treinador. One of the good signs of a good team Dos sinais de uma boa equipa is that é que, they don't have, I don't know much about soccer, but this is my idea. bem, eu não entendo muito sobre futebol, mas esse é o meu pensamento. But they don't have only one good player. É que numa equipa eles não têm apenas um único bom jogador. Yes. Uma boa equipa não tem só um único bom jogador. Yes. You know, some teams, they have only one star. Tem equipas que todos não jogam nada, só uma pessoa naquela equipa é que joga bem. They'll say he's the world's best player. Vão chamar que ele é o melhor jogador do mundo. Number one player of this. Melhor jogador daquilo e disto. If something happens to him Se algo acontece só naquele jogador and he has a yellow card or a red card, e lhe dá um cartão vermelho, rua do finished. campo, aquela equipa, pronto, acabou. Do you know any team like this? Alguém conhece alguma equipa assim? Já conheceu alguma equipa assim? Já. Yes. But I want you to know God's team is not like that. Quero te dizer, na equipa de Deus não é assim. God has many good players. Deus na equipa dele tem muitos bons jogadores. Yeah. Oh, não ouviu um amém aqui? When you say I am tired, Então, no dia que você levantar e falar, when tô you say I am cansado. tired, Quando você falar, tô cansado, he will bring a small boy ele vai trazer um rapazito da escola whose dominical name you don't know. que você nem sequer conhece o nome dele, mas é da And tua this guy igreja. is going to come and do wonders. E esse rapaz, Deus vai lhe usar para fazer maravilhas. Yes. So those of you who are tired in Sao Tome, Por causa de nós que já estamos cansados em São Tomé, you are tired of working for God. tão cansados de trabalhar por You're Deus, tired of working for Jesus. cansado de trabalhar para Jesus. God has players Quero te dizer que Deus tem outros jogadores to replace you. que podem nos substituir. So don't let God hear those words, I'm tired. Então não deixa Deus ouvir essas palavras porque eu já estou cansado. Yes. Não ouvi o teu amém aqui. One day I was watching soccer. Um dia estava a assistir jogo. Normally I don't watch soccer. Eu não tenho tempo para assistir But that jogo. day I was watching soccer. Mas uma vez, sem querer, estava a And assistir the jogo. team I was watching, E a equipa que estavam a jogar, they had won already. eles já tinham ganhado o jogo. Yes. Já tinham ganhado o jogo. So the Então? coach, Então, he took off all the stars. o treinador disse, agora, como já ganhamos o jogo, vou tirar todo estrela que estão na I equipa, think vou lhes tirar. they had won that match. Eles já tinham ganho The aquele match jogo. was not over. O jogo ainda não tinha terminado, mas eles estavam quase a terminar. Whatever happened, they had won the league. E ele sabia que não importa o resultado daquele jogo, eles já tinham ganhado a liga, o campeonato. Then he brought some children. Então ele trouxe os reservas, que eram uns miúdos da equipa que nunca tinham jogado, To come and play. para vir I jogar was naquele watching dia. in amazement. E eu You see estava- there, small children. Eu estava Young boys. aí a assistir, aquilo me chamou a Yes, atenção. young boys. Chamou jovens assim do clube mais pequeno para virem jogar na equipa principal. And they were dangerous. When they wanted to score all the time. Very dangerous. E quando esses miúdos entraram, parecia que eles eram mais agressivos do que os mais velhos que saíram. A vida dele era só correr, rematar, só queriam marcar golo. Hey, Ei! God has some dangerous children. Quero te dizer, Deus tem uns rapazes jovens, perigosos, que estão a aparecer aí no ministério, vão te dar trabalho, só querem marcar golo para Jesus. Ei, preaching. You joke. Do you know that today most of the major churches which are growing fast and are full of life are run by young people? Já deram conta que hoje muitas das igrejas que estão a crescer rápido, estão cheias de vida, oração, grandes manifestações, são igrejas dirigidas para o jovem? Já notaram isso? Yes. Sim. Sometimes when they see your face, Porque às vezes quando eles veem a tua cara,
And you look very tired. E você já está com uma cara assim bem cansado. Fatigado, frustrado. Actually causes the church to stop growing. Essa atitude faz a igreja até não crescer, porque os membros também começam a entrar na igreja todos cansados. Na hora da pregação todos dormem. Yes. They like to sleep when the pastor is preaching. Yes. Kalabasha mandala. Oh yes. Sim. Yeah. So this is the secret. Escuta, esses são os segredos Ministry. do ministério. The ministry. No I have a ministério. book called The Art of Ministry. Eu tenho um livro que é a Doctor. arte do ministério. Art of Ministry. Art of Ministry. A arte do ministério. Yes. The ministry. A arte do ministério. Amen. Amém. I want to encourage you to take it seriously. Eu quero encorajar aqui que vocês Yes. levam isso muito a sério, amados. Yes. One day, Um dia, one of my pastors, um dos meus pastores, he had a terrible dream. ele teve um sonho terrível. Shall I tell you this terrible dream? Querem que eu vos conte o sonho terrível que ele teve? Are Sim you ou sure- não? Are you sure you want to know this terrible dream? Tem certeza mesmo que querem ouvir esse sonho? Respondem. He had a dream Ele teve um sonho that he died que naquele sonho ele tinha morrido. and he went to heaven. E naquele sonho ele morreu e foi no céu. When he got to heaven, Quando ele chegou no céu, he was very happy. ele ficou bem feliz. He said, E ele disse I have arrived que eu cheguei at the place of my glory. no lugar da minha glória. So he entered Então ele entrou no and he céu. was born again. That is why he was in heaven. E ele era uma pessoa que nasceu de novo, por isso é que ele entrou no céu. Suddenly, E de repente, some people came around him um grupo de pessoas foi ter com ele. and they said, hello, E disseram, alô, you are welcome. seja bem-vindo. Then the people started to ask him questions. Depois as pessoas começaram a lhe fazer perguntas. Where is this person? Disseram assim, o fulano está He onde? said, who? Ele disse, quem? They brought a list. E trouxeram uma lista. These people. Ele disse assim, esse fulano aqui, João What Maria. about this person? Onde é que está o Agostinho? What about my relative? O familiar do fulano He está said, I onde? don't know. Ele disse, eu também não sei. Then the people held him. E as pessoas lhe agarraram, lhe prenderam. Che! Where is this soul? Onde é que estão They essas were pessoas? holding him. Olha, começaram a Where lhe is this pegar. one? O fulano. They wanted to beat him. E as pessoas queriam lhe bater. As he has arrived in heaven, No céu onde ele chegou, queriam He lhe was bater. shocked. E ele ficou chocado. they were jostling him for Ele souls. disse, começaram a lhe engravatar, lhe segurar, lhe puxar. Different people Pessoas diferentes. that he should have won. Deveriam dizer assim, mas They você... were questioning him. It wasn't even Jesus hadn't come. Não, ainda não era Jesus que veio. Eram só as pessoas que ele encontrou. Todo mundo estava a lhe questionar. It was the common people in heaven. E eram pessoas comuns que ele encontrou no céu a lhe questionar. Where O is fulano está onde? Where is this one? Por que o fulano não Where veio is this contigo? person? Por que o fulano Where também não is veio? this person? Começaram a mencionar nome de Why pessoas. didn't you? Then they will ask, why didn't you do it? Por que você não fizeste isso? And they ask, why didn't you go? Por que você não foi Why lá? didn't you go? Por que você não Why lhe didn't chamou? you do it? Por que você não fez o teu trabalho? Somebody gave him a slap. E alguém, They had to pá, control the uma people. chapada, o outro começou a controlar, disse, ei, não lhe batem, chegou agora, vamos ainda lhe questionar bem. He was shocked. Ele ficou He said, I chocado. thought this was heaven. Ele disse, He said, no. eu pensei que já You estava no can't céu. come here as a murderer. Disse, você não pode entrar aqui no céu como assassino. Yeah. Hey, Anytime I see him, I call him to come and say the dream. eu sempre que lhe encontro, eu gosto de lhe chamar para ele vir contar aquele sonho dele. I don't know if he's obeying his own dream. Agora, desde que ele acordou daquele sonho, também não sei se ele está a obedecer o sonho que ele recebeu. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. Now he says we have renounced 2 Corinthians chapter 4. É o 2 de Coríntios capítulo 4, And it says, if our gospel is hid, ele diz, se o nosso it is evangelho, hid to them that are lost. se o nosso evangelho é pesado até para aqueles que estão perdidos. Amen.
Amém. That's why we need to have a mega church. Por isso é que você tem que ter uma mega igreja. We only need a mega church Nós só precisamos de uma mega igreja. not because we need money, Nós não precisamos de uma mega igreja porque but estamos we atrás want do more dinheiro. souls. Mas nós precisamos de mais almas para o Yes. reino. Yes. Não ouviu o vosso amém aqui? You know, in a church, Numa igreja from about 80 to 100 members, de 80 para 100 membros, we have enough money to feed the pastor. temos dinheiro suficiente até para tomar conta do pastor. Yes. Sim, com 80 a 100 membros. He will be okay. Pastor That is consegue why estar a bem. lot of pastors are okay. Por isso é que muitos pastores, a igreja não cresce muito porque ele já está bem no nível onde ele chegou, está normal, With the church they have. com o tamanho de igrejas que têm. Or they are lay pastors and they have their money comes from somewhere. Ou já são pastores que trabalham e o dinheiro deles não vem do ministério, vem do serviço que eles fazem. Então a igreja pequena para eles está normal. So many pastors don't have a dream to have a mega igreja. Então muitos pastores não têm o sonho de ter uma mega igreja. Why? Por quê? Because they have everything they Porque need. eles têm tão normal, no nível onde chegaram, tão normal. Paul said, if our gospel is hid, E Paulo está dizendo assim, se o nosso evangelho for escondido, if some people don't know, se as pessoas não saberem, if anybody doesn't have a chance to come to church, se alguém não tem a chance, a oportunidade de vir até a igreja, it is because they are lost. é porque essas pessoas estão perdidas. They are unsavable people. Eles são pessoas que não vai dar para serem salvos. But not that we didn't get to them. Mas é porque nós não chegamos até a eles. Too many people in Sao Tome Tem muita gente em São Tomé who don't know Jesus. que não conhecem Jesus. That's why we need to plant churches Por isso é que nós temos que plantar and igrejas preach the word of God e pregar o evangelho and do the work of God. e fazer a obra de Deus. 1,000 micro churches, É 1000 micro igrejas. a mega church. A mega igreja. These are books. Isso são livros. Paul said, if our gospel is hid, then it means they cannot be saved. Então Paulo disse, se o nosso evangelho for escondido, então as pessoas a quem o evangelho está escondido não podem ser salvos. He said, I will go anywhere, Ele disse, eu irei para qualquer lugar. everywhere, Qualquer lugar. as long as I live, Enquanto eu vivo, to preach the word. para pregar o evangelho. Paul died at the age of 58. Paulo morreu na idade de 58 anos. Jovem. He was born around AD 5. Ele foi nascido à volta depois de Cristo no ano 5. And he died around AD 62. E morreu Something mais like ou that. menos após Cristo no ano 62. Yes. Uhum. He said, if this thing that we are preaching is covered or hidden, then it means that people are lost. Então Paulo está a dizer, se isso que nós estamos a pregar é algo que estamos a esconder, a quem nós estamos a esconder, essas pessoas estão perdidas. No city will be too strong. Nenhuma cidade será forte demais. Nowhere will be too far. Nenhum lugar vai ser longe, distante demais. You see the sea. Estás a ver o mar aqui? The sea here. O mar aqui. Paul swam in this sea himself many times. Paulo nadou mesmo nesses mares muitas vezes. He was a swimmer. Ele era um nadador. He was a swimmer. Ele era um nadador. Shipwreck in the night. À noite o barco embateu contra pedras. We have two types of seas. Temos dois tipos de mares. Sea in the day and sea in the night. Temos o mar de noite e temos o mar de dia. Sea in the day O mar de dia is one thing. é uma coisa. But the sea in the night, Mas o mar de noite blackness, é a escuridão. terrifying. É amedronta. Paul was there E Paulo estava lá. for the gospel. Por causa do For the evangelho. gospel's Por sake. causa do evangelho. Up and down. Ele subia Up e and descia. down. Ele subia e Up and descia. down. Ele subia e descia. Swimming. Nadava. Beating. Batiam-lhe. Everything. Tudo lhe aconteceu. He said, if the gospel is hid, Aí disse, mas se o evangelho é escondido, it means the people they are lost. quer dizer que o povo vai se perder. Então tenho que In pregar. other words, they cannot hide from me. Em outras palavras, nós não podemos esconder o They cannot evangelho. hide from me as a pastor. Não podem
esconder o Cannot evangelho de hide mim from como me as an pastor. evangelist. Eles não podem se esconder de mim como No evangelista. town can hide from me. Nenhuma pessoa vai conseguir se esconder No de mim. country can hide from me. Nenhum país vai se esconder de No mim. city can hide. Nenhuma cidade pode se esconder. I'll be there. Eu vou lá. I'll come there. Eu vou I'll lá. go there. Eu vou No lá. matter how many. Não importa o I'll quão be- longe. I'll be Eu there. vou lá, vou pregar. Oh, alguém diga amém aqui. Ah, temos que ir e pregar. Nenhuma cidade é distante demais. He said, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. A quem o Deus desse mundo encegou os olhos daqueles que não acreditam. Demons have blinded people. Demônios bloquearam a visão das pessoas. Yes. Sim, The call o chamado is different from being a carpenter é diferente de ser um or a carpinteiro doctor ou um médico or a banker. ou um bancário. Our work is spiritual. O nosso trabalho, amados, é espiritual. Eu disse espiritual. Every Christian must have a revelation, and you must see at least once in your life. Maybe you see what a demon looks like. É, todo crente de verdade, pelo menos uma vez na tua vida, tens que ter uma visão para ver como é que os demônios são. Yes. When you see demons, Quando você ver os demônios, you will know that they are real. você vai ver que eles são reais. There are a lot of demons on this island. Eu quero dizer, aqui também em Santo Tomé, como outros There are lugares, tem demons muitos in demônios. every country. Todos os países têm demônios. Demons follow people. Demônios seguem pessoas. Demons follow people. Demônios seguem pessoas. Just like diseases follow people. Assim como doenças seguem as pessoas, Where there are people, there are evil spirits. onde há pessoas também têm espíritos malignos. Human beings are the houses of evil spirits. Porque os seres humanos são casas para espíritos malignos também. When the demon went out, he said, I will go back to my house. Quando o demônio sai de alguém e quer voltar, diz: eu voltarei de novo à minha casa. Aonde? Naquela pessoa onde ele saiu. Demons are accommodation. Demônios são acomodados. Once there are people, there are demons. Aonde há pessoas, existem também demônios. Human beings are moving houses, Demônios podem mover casas. mobile homes. Pessoas são casas móveis de demônios. This is what we are dealing with. Essas são as coisas que nós enfrentamos no ministério. Ministry is a call to a supernatural and a spiritual work. Ministério é um chamado para o sobrenatural e a espiritualidade em termos do trabalho. Your mental certificate and your academic certificate cannot fight with the demons that we are dealing with. Todos os certificados mentais que você tem, os certificados acadêmicos da universidade, aonde nenhum deles consegue expulsar demônio. Amen. Amém. This is the secret of ministry. Este é o segredo do ministério. And verse 5. No versículo We preach not 5. ourselves, Nós não pregamos nós, but Christ Jesus. mas nós the Lord. pregamos Cristo Jesus. And ourselves are your servants. E nós como seu servo. May you learn how to preach about Jesus. Que você aprenda a I pregar have a sobre book Jesus. called Tem um livro, How to Preach Salvation. Como Pregar a Salvação. This is one of my best books. Este é um dos meus melhores livros. We preach Jesus Christ. Nós pregamos Jesus Cristo. May you learn how to preach about Jesus. É a minha oração que todos nós aprendamos a pregar sobre Be a Jesus. great blessing to your life. Oh, não ouviu amém aqui? Paul said we preach. I love that. I'm going to follow that. Paul said we preach not ourselves, but we preach Christ. Paulo disse, nós não pregamos a nós mesmos, mas That's- nós pregamos Cristo. That's your topic Esse é o teu tema. right there. Esse é o teu tema que Christ. Deus está te dando no teu ministério. Jesus. Prega Our Lord. Jesus. Stand to your feet, everybody. Fica de pé, por favor, todo mundo. Lift up your hands. Levanta a tua mão direita no alto. Father, thank you for Pai, te Today. agradecemos thank you for your blessing. pela sua bênção. If you are here today, you want God to use you in the ministry, Se você está aqui e você quer que Deus te usa you no have teu a great ministério, responsibility. quero te dizer que você tem uma grande God is responsabilidade. depending on you. E Deus está a depender He de is você. not
going to use an angel, para não usares um anjo, the angel will be silent o anjo vai estar and em he will silêncio expect you e ele vai esperar que você to do the talking. faça o trabalho the de work. falar e propagar o Father, I pray evangelho. for all the pastors of Sao Tome. Pai, eu entrego todos os pastores In the de name São of Tomé Jesus. no nome de Jesus. Bless the pastors Senhor, abençoa os pastores and give them a great grace e lhes dá uma grande to do graça your work para eles fazerem o teu trabalho in a wonderful way. de forma especial. In the name of Jesus. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bless the church in Sao Tome. Abençoa a igreja em São Tomé. Raise up fantastic servants of God. Levanta fantásticos homens de Deus nessa ilha. Thank you. Thank Obrigado, you. In Jesus. Jesus' name. No Now, nome if de you are Jesus. here Agora escuta, se and você God está has aqui called you, e Deus te you chamou want to be trained in the ministry, e você quer ser treinado no I want to ministério, give you an opportunity eu quero te dar uma to oportunidade come to Anakazo para vocês virem no Anakazo. Bible and Ministry Training Center. É um instituto bíblico e de ministério, de treinamento. Trainamento. If you are here and you want to be trained, E se você está aqui e quer ser treinado, come to the front. então venha aqui à frente Come here and agora. I'm going to pray with Eu you. quero orar consigo. If you are here and you would like to be trained, Você está aqui e gostaria de ser just treinado, lift your hand and come to the levanta a front sua here. mão e venha aqui à frente. And I'm going Quero to orar pray por with you. você. Quickly come, quickly. Rápido, vem, rápido. Rápido, venga rápido, venga rápido. Você que quer ser treinado, vai receber uma Oh bolsa yes. para ser If you formado. feel in Vem your aqui à heart frente. God has called you, Você sente no teu coração que Deus te chamou e você quer ser treinado, vem aqui Come. à frente. come, Vem aqui à frente. venga rápido. Vem rápido aqui à No, frente. there are many people here. God has called you. Tem muita gente aqui que Deus vos chamou. Hoje você até pode And this parecer is an nada, opportunity. mas você é daqueles que está escondido, que Deus Maybe you quer te were dar uma relaxing oportunidade. in your house Talvez você estava a relaxar na and sua Healing casa Jesus campaign came along. e esta campanha Jesus que cura veio aqui em São Tomé. This is what happened to Peter. Isso é o que aconteceu a Pedro. He was relaxing in the house. Encosta mais para frente And then an opportunity e a oportunidade for ministry de ministério came to him. veio a ele. He wasn't expecting it at that time. Pedro também não estava à espera, estava na casa But dele that is só what, assim. that's how it is. Mas foi assim que Deus Maybe you veio, are watching lhe deu online trabalho. as well. Talvez você também está nos And this acompanhando is something online you want to do. e isso é algo que você quer fazer. You can also communicate with us Você também pode se comunicar by text. conosco via mensagem and God is going to bless you. e Deus vai te abençoar Those of também. you in the front here, lift your hand. I want to pray with you Aqueles especially. que estão aqui à frente, levanta a sua mão direita, Father, quero orar thank a you teu for all favor. these people here. Pai, obrigado por esses jovens. I know you are going to use them greatly. Eu sei que o Senhor irá lhes usar I know you are going to fortemente. bless them greatly. Eu sei que o Senhor lhes usará fortemente. Palederne monozende beremindo baramanda Yes, belendere Lord. Yes, bejamananda Lord. rabakabaladara. Yes, Lord. Tezele rokota labado saketa badala manandala. Thank you for Sao Tome Obrigado por São pastors Tomé and men of e os God pastores e os homens raising de up Deus de men São in Tomé Portuguese in the islands, que estão a Lord, levantar homens the da work língua of God. lusófonas to do the work of para God, fazer a obra de Deus. boys and girls, Homens e men mulheres, and women. e In the name of senhores e Jesus. senhoras, em nome de Jesus. Bless them, I pray. Senhor, lhes abençoa, eu oro, Opportunity para oportunidades to know you, de te conhecer, to know you, de te conhecer, to know you. de te conhecer. Thank you. Obrigado. You will raise them all up. Que o Senhor está a lhes You levantar. will use them. Thank you, Father. Obrigado, For your Senhor, blessing pela sua on each bênção. of them. And No for nome de those Jesus. online also who want to join Aqueles que estão também Thank you for online, raising que them querem up. se juntar, and using them. que Deus também possa In vos usar. Jesus' name I pray. No nome de Jesus nós Amém. oramos. Alguém diga amém bem God forte. bless you.